Olá, mais uma vez, aqui é o pastor Carlos César, com mais uma palavra para você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seu coração, sua alma e edificar o corpo de Cristo. Nós vamos ler nessa oportunidade Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz: Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós lemos um versículo que faz parte de uma carta endereçada a uma igreja chamada Igreja de Éfeso. Éfeso é um nome que traduzido significa desejável, algo que é desejável, algo que as pessoas querem para si. É a igreja que começou bem, mas havia perdido aquilo que lhe deu esse título, esse adjetivo, esse conceito de desejável, que era o amor. Uma igreja sem amor, amados, é uma igreja que está em decadência total. De acordo com a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, a igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida na doutrina dos apóstolos. Paulo ensinou a palavra de Deus ali durante 3 anos, está lá no capítulo 20, versículo 31. A igreja de Éfeso ela foi muito bem estabelecida. Todos os ensinos básicos lhe foram ministrados, porque a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 20 do livro de Atos o seguinte: porque jamais deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Paulo falando. Pelo teor e conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, amados, observa-se que aquela igreja era uma igreja espiritual. Era uma igreja atraente, mas sabemos que o juízo de Deus era começar pela própria casa de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por isso, Éfeso foi uma das igrejas que foram advertidas pelo Senhor. Ela foi a igreja que João pastoreou. Você sabia disso? Era a igreja do discípulo de Cristo, amado de Jesus, João, quando ele foi desterrado para a solitária ilha de Patmos e lá ficou até os seus últimos dias, segundo a tradição cristã dos primeiros séculos. Primeiro ponto, o anjo da igreja. Quem era esse anjo da igreja a quem o Senhor estava se referindo? É claro que um anjo celestial não poderia ser, porque quando lemos a carta, nós vemos que ele está falando ao anjo da igreja que está em Éfeso. Esse anjo era o pastor da igreja. Os anjos não eram os anjos mesmo, né? Quando se fala o anjo da igreja, porque anjo era proibido de pregar o evangelho. Esse anjo era o pastor da igreja, pois a palavra anjo quer dizer mensageiro. E é exatamente o que o pastor é na sua função, um mensageiro. Veja bem, os anjos não dizem o que eles querem, mas somente a palavra de Deus. Observe, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2. A função do pastor é destruir o povo de Deus na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. O pastor não deve falar ou ensinar suas próprias filosofias, mas sim ser fiel aos ensinamentos da palavra de Deus. Fica claro que esse mensageiro, o pastor ou líder local, tem uma responsabilidade muito séria diante do Senhor nosso Deus. Isso serve de alerta a todos aqueles que estão à frente, a todos aqueles que lideram, mas não se esmeram em aprender bem a palavra do Senhor. Que Deus possa fazer de nós, os líderes, homens fiéis à palavra, como os anjos celestiais são. É isso que Deus quer nos falar aqui. É como se o nosso Deus dissesse: transmitam a minha palavra com a fidelidade de um anjo. Segundo, estamos nas mãos de Deus. Antes de continuar, eu quero que você guarde na sua mente o seguinte: estrela é igual a anjos, que é igual a pastores. Candelabro é igual a igreja, que é igual ao povo de Deus. E esse gráfico vai te ajudar, nos ajudará a entender melhor tanto, né, o que falamos agora, como o que eu vou dizer agora. Porque está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve isso, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Nesse contexto, queridos, as estrelas, né, ou anjos, estão se referindo aos pastores ou líderes, mas pode ser muito bem aproveitado para toda igreja, pois na terra toda igreja está comissionada a ser mensageiros de Deus. Porque cada um de vocês são embaixadores de Cristo. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O apóstolo Paulo também diz que somos estrelas. Leiamos aqui, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Mas é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
pelo que também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Quero que você saiba que também é uma estrela, está nas mãos de Deus, e tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus aos corações que estão aflitos. Por isso, presta atenção na palavra. Aquele que é Jesus, conserva na mão direita as estrelas. Apocalipse 2, verso 1. E é glorioso, queridos, sabermos que estamos nas mãos do Senhor. Isso é sinônimo de vitória, é sinônimo de proteção. Há uma alegria imensa nesse constante afeto de Deus por parte do Senhor. As lutas são grandes, mas a mão do Senhor é mais forte. Ela é mais poderosa. Se estivéssemos sozinhos nessa luta, sim, perderíamos com certeza. Mas nesse braço de ferro nós contamos com a mão do Senhor. Aleluia. Por outro lado, eu gostaria que você sentisse a responsabilidade de estar nas mãos do Senhor. Sim, é uma responsabilidade porque somos suas estrelas, que quer dizer mensageiros. Lembre-se do gráfico. Deus quer nos mostrar que devemos resplandecer o brilho da estrela maior, que é Jesus de Nazaré. É como se o Senhor nos dissesse: mostra o brilho da minha mensagem. Quando a gente fala isso, começamos a entender aquela mensagem que Cristo diz que nós somos, sabe? Como luzeiros, que não podemos ficar debaixo de alguma coisa, mas tem que ser colocado no alto para iluminar, para ser visto. Nós somos assim, nós somos como farol e luz desse mundo, porque Jesus é a luz do mundo. A igreja tem que ter luz nas suas palavras, tem que ter vida e poder. E para que isso se estabeleça, e para que esse fato aconteça na vida da igreja, tem que haver uma profunda dedicação à verdade de Deus, que é a sua palavra. Cada membro da igreja, desde o pastor até o irmãozinho, tem que se conscientizar da importância da palavra divina e da sua divulgação. Só assim haverá brilho nas mensagens e a igreja brilhará como uma estrela poderosa. Terceiro, Deus conhece as nossas obras. Sim, conheça as tuas obras. Apocalipse 2, versículo 2 agora. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e achaste eles mentirosos. Fique sabendo, Deus conhece o teu desempenho na sua obra. Deus vê o seu labor, a sua dedicação para que a sua obra se concretize e o seu reino seja implantado. Saiba que está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58. Observe que a palavra diz no Senhor. Só no Senhor é que nosso trabalho é válido. Deus olha para o trabalho e o labor daquele que faz para Ele. Digo isso pois muitos realizam grandes obras dentro das igrejas, mas não no Senhor e para o Senhor, mas sim para a sua própria glória. Amados, há pessoas que almejam o elogio do seu próximo o enlevo do seu próprio nome. Veja o que disse Jesus em Mateus capítulo 6: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Meu querido, trabalhe. Ainda que ninguém lhe faça elogios para você, ainda que ninguém veja o seu trabalho, ou mesmo que você seja criticado, trabalhe para Deus. Deus, o grande galardoador, está vendo o seu esforço. E a Bíblia diz que em oculto Ele vai te recompensar. A sua perseverança no trabalho do Senhor lhe será uma grande alegria no seu espírito. Continue trabalhando, meu irmão, continue se esforçando, ainda que outro se levante contra você. Quarto, de olho nos líderes e prudência no julgar. Sei que pode suportar os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 2. Devemos observar os líderes, aproveitar tudo o que eles têm de bom, sabendo que são homens que também erram, que são humanos. Claro que quando falamos erram, não estamos falando de coisas grandiosas e tal. Nos dias atuais, infelizmente, vemos líderes que deveriam ser exemplos, fazendo tudo isso e muito mais. Esses erros gritantes, tipo roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, envolvimento com tráfico, são tantas coisas terríveis. O que mais me espanta é que mesmo fazendo tudo isso, eles ainda encontram gente para segui-lo, sem nem mesmo questionar suas condutas. Dizem: esse homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, faz milagre, e isso basta. Ou ele foi escolhido por Deus para ser nosso profeta e cremos cegamente nele. E assim vemos esses absurdos, queridos, usurpar o povo e devorar a fé desse povo.
dos mais humildes. Sabemos que, infelizmente, isso acontece por falta de conhecimento da palavra de Deus, de acordo com Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar conhecimento na minha palavra, diz o Senhor. Mas nessa carta à igreja de Éfeso, Jesus elogia aqueles que colocaram à prova certas pessoas que se diziam ser homens de Deus. Essa igreja teve o discernimento de desvendar e despir os falsos obreiros da casa do Senhor. Antes de continuar com esse pensamento, quero que você tenha em mente a importância de ter embasamento na palavra de Deus antes de julgar alguém, até porque, e principalmente se for um obreiro, até porque em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz que o único juiz é Deus, você não é juiz de ninguém. Não aceites acusação contra um ancião, presbítero ou líder local, senão com 2 ou 3 testemunhas que sejam dignas de confiança. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Não se esqueça de ser sábio no julgamento de algum líder que esteja fazendo coisa errada. Certifique-se que realmente não seja boato, mas provas concretas que você possa provar isso mais diante de 2 ou 3 testemunhas, sabendo que se você estiver errado, poderá estar lutando contra Deus e a favor do inferno, a favor do diabo, trazendo assim vergonha sobre a tua vida. Leiamos, porque a rebelião é como pecado de adivinhação e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. A palavra do Senhor diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Romano, capítulo 13, versículo 1. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, versículo 17. Não é porque a palavra de Deus manda respeitar, manda honrar, manda obedecer, manda ajudar, auxiliar, cooperar com os obreiros do Senhor, que vamos deixar os maus nos enganar. A Bíblia nos ensina e põe em prova a tais pessoas. Apocalipse 2, versículo 2. É gloriosa essa revelação, pois a igreja agiu com discernimento, evitando assim escândalo no meio do povo. Se nós fôssemos como os efésios nessa área, teríamos evitado tantos escândalos desnecessários por haver falta, meus queridos, de discernimento. Lobos ferozes e audaciosos devoram cidades inteiras e até ultrapassam fronteiras, desonrando o nome do Senhor Jesus. A gente tem que saber que a igreja é eu e você, que tem que evitar esses cães de vomitar sobre nós as suas heresias. E nesses últimos dias eu te convido a ser mais prudente, a não aceitar nada de ninguém se não for claramente de acordo com a palavra do Senhor. Nem que apareça um apóstolo mais poderoso que Paulo e fazendo mais prodígio que Jesus, se ele não está de acordo com a palavra, seja considerado maldito, diz a própria palavra. Eu acredito que nesses últimos dias levantar-se-á uma igreja estribada, não em homens, mas na palavra do Senhor nosso Deus. Quando esses amantes da palavra se levantarem, os falsos apóstolos e o profeta terão dificuldades em difundir suas heresias, pois que a unção do Espírito e o conhecimento da palavra trarão luz sobre nós. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Já ouvimos muito essas frases. Esse irmão está no fogo do primeiro amor. Ou, isso é coisa de quem está no primeiro amor. O que será que estamos pensando sobre o primeiro amor? Será que sabemos o que é esse primeiro amor? Pelo texto que falamos aqui acima, vemos que quem não está nesse primeiro amor está caído. Sua vida cristã está fora dos parâmetros do Senhor. Levítico capítulo 6, versículo 12 diz: o fogo sobre o altar se conservará aceso, ele nunca se apagará. Aquele fogo do primeiro amor, do primeiro encontro com Deus, tem que durar a vida inteira. É fogo e mais fogo. O fogo se conservará continuamente, dia após dia, aceso sobre o altar, não se apagará. Levítico 6,13. Talvez você tenha visto tanta coisa que o desagradou, que te machucou no seu íntimo, que feriu os teus princípios, que fez você murchar as tuas esperanças no reino de Deus, na igreja, e agora vai ficar assim, deixando tudo para lá? Não pode, não permita. Meu querido, minha querida, saiba que, apesar de tudo, o Deus que é fogo quer te dar a vitória no meio da luta. Não importa quanto Judas o diabo colocou na sua vida, Jesus nunca lhe traiu e nunca lhe abandonou e nunca jamais vai te abandonar. Hoje Deus quer te renovar. Hoje Ele quer te trazer paz e alegria e salvação a você. Levante-se nesse momento e receba o poder, o fogo, o amor e a virtude do Espírito Santo e seja abençoado e seja abençoado. Receba o amor que vem do céu. Acenda-se agora e nunca mais deixe o inimigo apagá-lo com tolices e artimanhas malignas. Deus, nesses últimos dias, quer que sejamos cheios de amor, até para amarmos os piores inimigos. Sejamos cheios do fogo até a volta do Senhor Jesus.
A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Que assim Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua história, que você não se esqueça do grande amor de Deus sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua vida. Deus abençoe.